Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast, um projeto da BetMinds, que tem como objetivo principal fomentar as relações de quem trabalha com comércio eletrônico aqui em Curitiba e região. Se você ainda não me conhece, eu sou o Teca Santos, CMO da BetMinds, e junto comigo aqui em todos os episódios, né, meu sócio e CEO da BetMinds, Rafael. Tudo bem, Rafa? Tá animado para hoje? Tá animado, tem jogo ainda. Pois é, verdade. Então, assim, né, hoje, para quem já acompanha a gente, vai ver que a estrutura tá um pouquinho diferente. Aqui hoje a gente tá só com um convidado, mas é um convidado muito especial, né? Ele veio direto de São Paulo para conversar com a gente aqui, falar um pouquinho sobre o grande case que ele trabalha e também falar um pouquinho sobre o melhor momento para a migração do VTEX.io. Tudo bem, Ulisses? Tudo ótimo, e você, TK? Tudo bem, Rafa? Tudo, e você? Prazerzaço estar aqui com vocês. Bom. Sou fã da BetMinds, isso aí é inegável, eu já falo sempre para você. E é um prazer aqui participar do podcast de vocês. Já acompanho os outros episódios, é uma honra estar aqui agora. A gente fica muito feliz com a sua presença. Obrigado. A gente agradece também, né, e o Ulisses, que ele é Head de E-Commerce da WePink, né, uma marca de cosmético nativa digital, das influencers Virginia Fonseca e Samara Pink, que já faturou mais de R$1 milhão em apenas 2 horas e faturou também mais de 10 milhões no primeiro mês de operação, né? Ulisses, queria que você contasse pra gente começar esse bate-papo, contasse um pouquinho pra gente quem é o Ulisses, né? A sua trajetória, você trabalhou em um monte de lugar legal aí, um monte de projeto. E aí, como que você chegou a essa operação, né, da WePink? Legal. Eu trabalho há 12 anos com e-commerce, mas a minha base é toda em atendimento a cliente. Antes do e-commerce, trabalhei 12 anos com atendimento a cliente. Fui supervisor, gerente, coordenador da Globo.com, do UOL e outras empresas, como Itaú, por exemplo. E quando eu trabalhava na Etna com móveis, eu vi até no episódio anterior uma pessoa que veio aqui trabalhar com móveis, o Rafa falou também, eu trabalhei com móveis. Acho que assim, o início do e-commerce de uma galera tá sendo em móveis, né? Móveis, não sei, era um hype, assim, e era a coisa mais difícil de vender, eu não sei por que escolheram móveis. Complicado, era complicado. E hoje os grandes players de e-commerce são de móveis. E aí eu peguei a Etna, que era uma empresa enorme, e estava bem no começo do digital para a Etna, e o supervisor de e-commerce saiu. E eu, como era gerente da área de relacionamento e estava ali próximo ao e-commerce, alguém olhou e falou assim, putz, esse rapaz pode tocar isso aqui por enquanto. E, cara, era na Ikeda, depois virou Rakuten, né? Uhum. Então, pensa lá que nos primórdios das plataformas de e-commerce. E eu falei, pô, preciso entender um pouquinho disso. E aí comecei ali a entender o que era a taxa de rejeição, o que era ROI, ROAS. Falei, vou me habituar um pouco mais disso daqui e vou fazer alguns cursos, né? Saí da Etna, fui para a Shopstock como coordenador de e-commerce, mais na parte operacional. Então, cuidava de plataforma, toda a parte de entrega, estúdio, e fiz alguns cursos na área. E aí a Tânia Bulhões, que é uma área que é uma loja de produtos para mesa, de luxo, me chamou para ser gerente de e-commerce. E aí cuidar do 360 mesmo. Então toda a parte de marketing de performance, toda a parte de entrega, logística, plataforma, subida de produtos, enfim, tudo que um gerente de e-commerce faz, ficou na minha gestão. Fiquei durante 2 anos lá, aí fui para Jacques Vartanian, também na área de luxo. E vender joias por internet é uma coisa muito complexa, né? Sim. Tem pouca fraude, né? Para quem quer comprar ouro. Então, foi alguns desafios. Na Tânia, um desafio de logística, porque entregar porcelana daqui para Fortaleza, por exemplo, é muito complicado, né? Com a malha rodoviária que a gente tem no Brasil, é muito complexo. E no Jacques Vartanian foi muito isso, a questão de fraude, né? Como é que a gente não vai ter chargeback vendendo joias? Fiquei durante 2 anos no JAC, teve aquela crise em 2016 e 2017, e acabei saindo. Montei uma agência de marketing digital própria, fiquei durante 1 ano também, vi que não era esse meu core, e aí fui para outras empresas, Santil, Mesh, e fui cair na VTEX. Aí para cair, para a gente falar um pouco de WePink, eu atendi, dentro da VTEX eu era um consultor que cuidava de algumas contas, e a WePink foi uma das empresas que caiu na minha carteira. Só que a WePink estava muito no começo, lá em setembro de 2021. É muito então, nova, né? Precisava estruturar a operação. E o Thiago, que é um dos donos, a gente teve uma afeição muito forte. E aí, o que aconteceu? Ele falou, Ulisses, você já conhece tudo, você ajudou a estruturar toda a WePink, por que você não vem trabalhar? Por que não vem pro time? Falei, pô, eu tinha entrado na VTEX para conhecer um pouco mais de e-commerce, de plataforma, vou voltar para ser gerente de e-commerce de novo? Mas, poxa, deixar um case desse de lado e não poder colocar no currículo, eu falei, eu vou me aventurar. E aí foi aí que eu caí na WePink.
Em novembro, dia 1º de novembro de 2021 foi meu primeiro contato com eles. A marca foi lançada em setembro, como você disse, vendeu mais de 10 milhões de reais com um único produto, que foi o Serum 10 em 1, né? E desde lá para cá a gente já tem 23 produtos 23, acelerado. No catálogo. Não, muito rápido. Tá lançando em torno de 2, 3 produtos por três. mês. 2 produtos por mês ali. 2, 3 produtos por mês. E aí, esses produtos têm uma sinergia muito grande, né? Então, você tem o Body Splash que conversa com o perfume, você tem o perfume que conversa com o óleo. Então, é uma estratégia muito legal que a gente vai conseguindo fazendo cross de produtos. Exatamente. A pessoa fazer recompra. Exatamente. Bom, então, já entrando nesse gancho, conta pra gente aí como tem sido trabalhar nesse sucesso que é o WePink, né? Como que tudo começou, como que foi essa jornada, né? Você começou lá, mas como foi a história da WePink mesmo, né? É desafiador demais, Rafa, porque assim, a gente tá com a maior influência digital do Brasil vendendo. A Virgínia Fonseca é um canhão. Tudo que ela coloca a mão, ela consegue vender. Sim. O desafio de vocês não era a venda, né? Acho que o desafio maior era toda a parte da operação. Estruturar a operação, é isso aí, TK. Porque assim, vender e o produto fala por si só, né? Eu digo que nenhum influenciador digital é tão bom de vender um produto que não tem qualidade. Ele vai vender uma vez só. Sim. Mas a recompra, principalmente, que é o que vocês falaram no episódio anterior, é muito importante. Enfim, então quando eu cheguei, o nosso CD não era próprio. A gente tinha um full commerce fazendo isso pra gente, acabou ficando muito caro, porque assim, a gente começou a ter muitas vendas, nem os próprios fundadores da WePink acreditavam que aquilo ia ter um boom tão grande, tão rápido, acreditavam no produto, acreditavam no projeto, mas não sabia que ia ser tão rápido. Então, para você estruturar uma área de marketing, uma área de logística, toda a parte de qualidade, enfim, não fiz nada sozinho, né? A gente tem muitas pessoas lá dentro que nos ajudam, mas o boom foi muito grande. Vocês acompanharam um pouco disso, né? Na migração e tudo mais. Então foi bem desafiador. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um e-commerce sair do 0 a 100 em um ano e pouco, né? Isso que já no começo foi uma explosão. Exatamente. Nos 3 primeiros meses, a gente pega um faturamento de 10 milhões de reais com, sei lá, tinha mais de 25 mil vendas por uma estrutura muito pequena, já foi um desafio, né? Eu nem estava nesse momento. Sim. Imagina depois, com mais produtos, mais SKUs, então está sendo um desafio. E cada 3 lançamentos a cada mês, então é um desafio bem bacana. Legal, deve ser bem desafiador mesmo. Parabéns. E aproveitando, né, toda essa questão de influencers que a gente está falando, né, a gente sempre fala muito aqui no podcast, nos nossos materiais, com os nossos clientes, né, a importância do live commerce, está vindo com tudo, né, não é só China e Estados Unidos, aqui já está acontecendo, né, o poder dos influenciadores, que se falasse pra gente um pouquinho, porque você sente isso, acho que muito na pele, né, esse poder, né, que é ter um influenciador como rosto, né, da marca, assim, quais as vantagens, assim, para um e-commerce, assim, que você pode falar pra gente? Importante sua pergunta, TK, porque você vê que as DNVBs vêm forte aí com os influenciadores, né? Há 2 dias atrás a Ludmilla lançou o perfume dela, não sei se vocês acompanharam. Você tem o Gustavo Lima, Sim, eu vi do Gustavo Lima. Então você tem muita gente de influenciador lançando porque eles entenderam o potencial que eles têm de pegar a audiência deles e fazer algo bacana para essa audiência, e não precisa ser terceirizado. Eles podem fazer pela própria marca deles e eles podem fazer o produto como a WePink faz. Hoje a gente faz toda a cadeia de processo, então o desenvolvimento do produto é nosso, as fábricas somos nós quem escolhemos para fazer, a fabricação é toda brasileira, não tem nada importado, e os influenciadores têm muita força nisso. Então, para a gente é um projeto onde a gente vê dar certo quando eles colocam toda a força em um único produto, aonde ele faz de forma orgânica. Então você vê a Virgínia, você vê a Samara, não é nada forçado quando elas falam de WePink. É sempre no dia a dia. Tem a ver com a vida delas, né? Com que a pessoa usa, né? Exatamente. Tem que ser verdadeiro. E o produto funciona. E isso é o mais importante. O produto tem muita qualidade. Então, quando a Virgínia usa o Serum, quando a Virgínia usa toda a parte de maquiagem da WePink, ela está usando aquilo porque aquilo é bom. Não é porque só é dela. E as pessoas começam a falar, o boca a boca é muito forte. No último episódio eu vi vocês falando de autoridade porque outras pessoas estão conversando sobre o seu produto. E aí foi até uma sugestão sua quando a gente colocou o Trustbox na plataforma, né? Então isso nos ajuda muito a tomar decisões, a entender um ponto falho de algum produto ou na parte de entrega, enfim, de toda a cadeia de processo de entrega do produto, a gente consegue ver entre os clientes se falando, e isso é muito importante. Enfim, a força dos influenciadores é muito importante em relação a isso. Eles usam a audiência deles para trazer produtos bacanas dentro daquela bolha. Mas isso não é só a nossa estratégia dentro dos influenciadores. Eu uso mídias digitais, eu uso também toda a marketing de performance para complementar. Mas é importante que o influenciador
faça isso por si só, dentro daquela bolha dele, né? A Virgínia hoje tem 45 milhões de seguidores. Tem muita gente, né? É muita gente. Pode gerar um tráfego absurdo. Exatamente. E também é o contrário, né? Se você tem algum tipo de problema dentro da tua operação... Exponencia muito rápido também. Da mesma forma. Da mesma Mas forma. não Então a é. gente toma muito cuidado em toda a nossa cadeia de processo para que tudo funcione perfeitamente bem, para que você não tenha o efeito contrário, né? O efeito rebote. Sim. Da mesma forma que é bom, ele pode ser ruim também. É igual como Exato. todo marketing também, né? Se fizer um marketing bem feito de uma coisa ruim, vai potencializar o que é ruim, vice-versa. Exato. E fora as estratégias, né? Não, o influenciador de vocês está no topo da cadeia Sim. como estratégia, né? Mas o que vocês usam mais, assim, em termos até mesmo de campanhas ou outros canais que você acha que é essencial realmente para ajudar a alavancar tudo isso? A gente tem algumas fontes de tráfego. Um é o e-mail, que pra gente é muito importante, porque como a gente tem muita gente entrando no site, a gente tem muito cliente comprando, e para nós a recompra é extremamente importante, eu tenho que trabalhar muito bem essa base. Uhum. A gente tem uma outra estratégia que começou agora, a gente tem 4 quiosques agora, para que legal, a gente possa que aumentar o nosso bacana. branding. Com Para quem não o Omnichannel, conhece, tudo. tá passando ali, então no Eu shopping... precisa fazer uma experimentação. Isso. Para quem tá passando no Shopping Center Norte, no Anália Franco, no Morumbi ou no Flamboyant em Goiás, ele vai conseguir, poxa, é a marca da Virgínia, deixa eu sentir o cheiro desse perfume. Legal. Não, isso é muito legal, né? Porque a gente estava falando no episódio passado também com outra empresa nativa digital que também tá vindo para essa pegada de lançar. Então, não existe mais, né? Você nasceu aqui ou foi... Exato. Não, é Exato. omnichannel e não adianta. E além do Omnichannel, muita gente tá falando assim, a loja física vai morrer. Eu acho muito pelo contrário. Não. Ela vai mudar a forma dela Sim. ser. Ela vai ser uma coisa muito mais de experimentação do que propriamente de venda. Sim. Então, esses quiosques ajudam o cliente a experimentar o produto da WePink e depois ele pode voltar a comprar no e-commerce e eu faço a recompra com ele. Sim, que é o mais importante, né? Para aumentar esse LTV do cliente. E é uma loucura, né? A gente vendeu, se eu não me engano, 10 milhões de reais no primeiro perfume que a gente fez, no primeiro mês, que é o perfume Virgínia Fonseca. E os clientes confiaram tanto, e aí a força do influenciador digital que você perguntou, TK, imagina comprar perfume sem sentir o cheiro. Ninguém tinha ideia de qual era o cheiro daquele perfume, gente. Só acreditou no que ela falou que seria o Exatamente, exatamente. Então o influenciador digital, ele tem essa força de convencer as pessoas por tudo que ele já fez dentro da carreira dele ali, né? Então ele constrói uma história, que é o que a Virgínia faz, ela construiu uma história dentro do Instagram dela, as pessoas acompanham a vida do dia a dia dela e confiam no que ela fala. Sim. E aí é aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Nada suporta um produto ruim. Então, se você tem um produto ruim, ele vai comprar uma vez só e não vai ter a recompra. E não é isso que a gente vê no WePink hoje. Então, a gente vê que o cliente volta. Legal. Isso é bem importante. Inclusive, eu vejo muito isso que tem muito a ver também, né, com a vida dela, né, os lançamentos do produto, né, eu vi uma matéria, se não me engano, que elas estavam grávidas e daí tinha um produto, né, que não tinha uma substância que não poderia usar, foram lá e lançaram, e eu acho que isso é legal porque outras pessoas se identificam com isso e vê a verdade, né, então acho muito legal que não é um lançamento de produto sem pensar, né. Exatamente. Você lança o produto que às vezes tem a ver realmente com a vida do influenciador, de quem tá... E eu vou contar uma história muito engraçada pra vocês do Serum 10 que foi o primeiro produto. A Samara, quando ela começava a fazer o skincare dela, ela tinha que pegar 3, 4 produtos pra fazer o que o nosso Serum 10 faz. Então foi um site grande, ela falou assim, pô, e se eu pegasse tudo isso aqui, existe uma forma de pegar tudo isso aqui e colocar num único frasco? E hoje a gente desenvolve produto muito nisso. O que eu facilito a vida da mulher para que ela possa estar mais bonita, que ela possa estar hidratada, para que ela tenha mais saúde, para que ela tenha um skincare muito bem feito e não use tantos produtos. Então, toda a nossa concepção de produto, a gente lançou a nossa máscara de argila agora para 3 peles. Legal. Nessa concepção também. Poxa, a pessoa vai dormir, vai passar a máscara, no outro dia quando ela acordar, ela vai acordar com uma pele boa, ela vai acordar com os poros abertos para que ela possa fazer o restante do skincare dela. Aí ela vai passar o sabonete, vai passar o sérum, vai fazer todos os outros produtos. É isso que a gente está falando, né? Desses produtos se conectarem muito. E ele tem qualidade, eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Senão não teria sido o sucesso que tem sido. Exatamente, exatamente. Tem que ser verdadeiro. Aproveitando, voltando a falar de estratégia, né, uma dúvida que eu acho que todo mundo deve ter, né, muito do tráfego e da venda de vocês vem do influenciador, né? Sim. E vocês trabalham também com mídia paga? Vocês acham que isso é importante? Como que é essa estratégia dentro da marca de vocês, assim? É muito importante, e a BetMinds foi fundamental para a gente definir essa estratégia. Né? Conversando com o Rafa, lá, ele falava, Ulisses, vocês não precisam pegar cliente novo. Sim. Vocês têm uma base tão grande de clientes que se a gente trabalhar no remarketing,
você vai conseguir trabalhar muito melhor, porque são pessoas que conhecem o ePink. O que a gente descobriu, TK? Quando a pessoa, e essa foi uma das estratégias da gente colocar os quiosques, quando a pessoa não conhece a marca e não conhece a Virgínia, é uma marca muito nova e ela não conhece e ela não vai comprar. Quando ela já conhece e ela está dentro dessa bolha, ela vai consumir cada vez mais. E aí foi uma dica que o Rafa falou, ele falou, cara, vamos trabalhar o meio do funil, são pessoas que já conhecem, estão dentro dessa bolha da Virgínia e vamos vender para essas pessoas. E aí a estratégia funciona até hoje. E é o que você falou, né? Ela tem 50 milhões, né, de seguidores. 45. Tipo, nem... Isso 45 só Instagram, né? Porque aí você pega mais TikTok, deve ter mais 40, mais YouTube que tem mais 10. Sim, Fora não. quem conhece e não Não tá segue, seguindo, mas acompanha porque de alguma forma, ela tem um branding absurdo. Ou segue o Zé Felipe e não segue ela e acaba todas se as outras respingando. influenciadoras que trabalham com vocês também, Exato. né? Que são várias ali. Então, Exatamente. Então, a gente tem algumas outras estratégias, mas falando de mídia paga, prioritariamente, a gente trabalha bem o meio do funil. Legal. Dificilmente você vai ver uma campanha para clientes novos. Exatamente. Porque deve ter todo um convencimento de branding, de marca, cosmético, na minha visão, chega a ser técnico, né? Porque aí você vai pensar, será que eu vou trocar? Eu já uso o meu aqui. Ele já usa, e tal. exatamente. Então, né? E isso serviu, Rafa, essa lição que você nos passou, para outras campanhas também. Por exemplo, tentei fazer Americanas, tentei fazer PicPay e eu não tive um resultado tão grande. Por quê? As pessoas não conhecem ainda a bolha da Virgínia, não conhecem ainda o produto ePink. E aí o quiosque vem muito por isso, né? Para nos ajudar a trazer para pessoas que não conhecem. Então a pessoa está passando no shopping, vê o quiosque chamativo, bonito, falou, pô, deixa eu experimentar esse produto aqui. Sim. E aí acaba conhecendo. E aí fora outro ponto também, que vocês não têm a penetração ainda total potencial existente na base da Virgínia. Né? Então por isso que é importante ir numa estratégia assim. Se a gente assim. penetrar, sei lá, 3% da base dela é muito. É muito. Então tem muito a trabalhar, por isso que é uma boa estratégia. Isso. Show, agora eu vou falar um pouquinho de tecnologia mesmo, né? A gente participou do projeto de implantação de VTEX IO do ePink, tudo mais. Tempo recorde, né? Foi 60 dias. Eu queria que você falasse por que vocês tiveram essa necessidade, né? Porque vocês quiseram mudar para o VTEX IO, ainda não se falava muito na época e tudo mais, era bem novo da VTEX e tal. E contar um pouquinho do projeto aí. O que acontecia? Quando eu vim da VTEX, a primeira pergunta que eu fiz lá no ePink foi: por que não foi feito direto no I.O.? Porque já era uma tecnologia, já funcionava e tudo mais. E aí foi uma decisão da agência, os donos da ePink não conheciam, e aí acabaram acatando o que eles falaram. E quando eu cheguei eu falei, poxa, além de você ter melhores links, melhores parceiros para trabalhar no I.O., ele é muito mais rápido. E isso se provou, né? Depois que a gente colocou o I.O., o site melhorou 10 vezes mais em velocidade, facilidade de você ter um drag and drop para colocar um banner e fazer outras coisas, fez que a gente mudasse para o I.O. E o mais legal foi que foi um tempo recorde, né? Porque a gente colocou isso, foi em abril. Acho que foi abril, por aí. E o desafio era colocar antes do Dia das Mães. Porque era uma data... um lançamento de produto. Exatamente. E era um desafio porque era uma data muito importante pra gente, o Dia das Mães, né? Porque foi o primeiro que a gente começou a fazer kit. Que era o kit do perfume da Virgínia e o perfume do Zé. Que aí a gente começou a fazer kit no Milênio, que é o nosso RP. E não dava pra fazer isso lá do CMS. Então, a mudança foi bastante importante para que a gente pudesse aproveitar toda a potência, não só do nosso RP, mas também da plataforma de e-commerce que a gente tinha, né? Com certeza. E a gente também, né, fez todo um trabalho pensando muito na experiência do usuário de mobile, né? Porque 90%, né, do tráfego e quase venda vinha do celular, porque vinha do Instagram lá. Vinha isso aí. Hoje, 95% do nosso tráfego é mobile. Então, e além de aumentar também a taxa de conversão, né? Porque a gente conseguiu fazer mais coisas, além dos kits, o visual mais bonito, a procura do produto é muito mais rápida. Porque enquanto você tem 2, 3 produtos, é fácil, você coloca na home ali e toca. Agora, com 23 produtos, como é que o cliente vai achar todos os itens que a gente tem em casa, né? Então facilitou bastante para que a gente pudesse ajudar a experiência do usuário. E além de ter ficado muito bonito, né? Ficou modéstia à parte, ficou mesmo. Eu lembro de vocês, a gente estava lá no VTEX Day, a gente estava patrocinando o VTEX lá. Aí o Ulisses passou lá, mas vai dar certo não entregar o projeto. A gente nem tinha entregado ainda, a gente tava então foi em abril mesmo. A gente, foi abril mesmo, uma semana depois ia lançar. E a gente lá... Eu ainda brinquei, eu curti até o H, falei, putz, primeira vez que a gente se vê pessoalmente, eu falei, não, eu cobrei você lá.
Falei, o que você tá fazendo na VTEX? Nem o site Cadê não o saiu site? ainda. Vai dar. E deu certo. Deu Como é que certo. chama o teu design? O Matheus. O Matheus. Não, o designer é o Não, Leonardo. O designer foi o Leonardo. O Leonardo mandou muito bem. Ele mandou muito bem. Ele mandou muito bem. Modéstia à parte, ficou muito bonito. Muito legal. Dentro disso, assim, pra vocês, assim, se eu pudesse falar qual que foi o maior ganho que vocês tiveram com a migração, assim, que você pode falar pra gente. E o que você achou do resultado mesmo, assim, agora, tempos depois, né? Assim, o maior ganho, além de velocidade do site, de uma experiência de usuário maior, é você ter a independência para fazer as coisas dentro da plataforma. Então, a forma como vocês colocaram lá no layout que eu posso tirar um produto, colocar uma coleção, é muito fácil para nós. Eu independo muito da agência para fazer muita coisa. Se não for alguma coisa de desenvolvimento, a gente mesmo consegue tocar lá dentro. Então, esse ganho de independência de poder fazer as coisas, eu digo que foi o maior ganho que a gente teve. Né? É muito mais fácil, né? O site editor, ele ajuda antes eu precisava falar assim, Rafa, lá no CMS, lembra? Eu preciso trocar uma frase na home. Você pode trocar para mim? E hoje não, eu vou lá no editor e troco a frase. Então, é muito mais fácil pra gente. Não. Esse acho que foi o maior ganho. Sim. E aí, então, aproveitando isso, o que você acha? Você acha que o pessoal que está ouvindo, principalmente os lojistas, né? Muita gente está no CMS, você acha que vale a pena migrar para o IO? Sem dúvida, sem dúvida. Se tiver no CMS, troque já agora com o IO. Porque assim, falando em valores também, Rafa, a gente diminuiu muitas horas com a agência fazendo isso, tá? Porque qualquer coisinha que, não com vocês, mas com a outra agência que a gente tinha, poxa, eu preciso colocar uma foto na home. São 2 horas para fazer. Sim. 2 horas, R$160, são 320, gente. E hoje, 160 tá barato a hora. Até mais. Na época eram 160. Tá uns 200, 150 fácil. Então, além de você ter esses ganhos de experiência de usuário, de ser muito mais fácil de você mexer, você ganha essa independência de poder fazer as coisas por si só. Eu acho que isso é o mais importante. Em termos tecnológicos também, para quem desenvolve e tal, é muito melhor, muito mais fácil e tal. O CMS eu faço muita integração hoje que é tipo token, né? Você vai lá, coloca o token, só vai, O TrustVox é um exemplo desse. Se fosse no CMS, você teria que desenvolver. Hoje você vai lá, coloca um plug and play, você faz um pequeno desenvolvimento na página, né? Mas você já começa a rodar com eles. E agora pro ano que vem a VTEX vai lançar a Fast Store deles também, que vai ser do I.O. e acho que vai ter um ganho absurdo ainda em várias coisas. E o Fast Store vai ser legal que você vai poder usar o back-end de um e usar o front-end do outro, então você vai poder escolher, você não vai ficar preso em uma única plataforma, né? Então, você pode fazer o front-end da tua empresa, por exemplo, com o back-end deles. Usar toda a parte de promoção e tal. Eu acho que isso vai dar uma guinada muito grande no mercado, que você não vai ficar preso a um único fornecedor para muita coisa. Que hoje a gente tem esse... Você fica refém, né? Querendo ou não... E muitos princípios já do I.O. trazem um pouco disso, de uso de API e tal, é bem legal. Agora eu me pergunto pra você, como é que foi desenvolver para o WePink, cara? Foi muito bacana, acho que foi um projeto muito especial, a gente, né... teve uma dedicação, assim, acima, porque a gente, né, viu o potencial da marca e tudo mais, e a gente gosta de pegar projetos desafiadores assim, né, chegou, 60 dias, falei pro desenvolvedor, falei pro Léo também, de design, falei, tá louco, tá doido. Como é que a gente vai fazer isso? Mas, cara, a gente fez todo um estudo de UX muito forte em cima, pensando em toda a experiência mobile e tal, então acho que foi muito, muito bacana, assim, o resultado eu fiquei surpreendido, eu não esperava ficar tão bom assim. Sabe o que eu acho mais legal, cara, é que o site do WePink hoje, quando a gente utilizava o termo instagramável, ele ficou muito instagramável. Quando você desce ele, você fala assim, putz, eu tô no Instagram. Sim. A gente acabou tirando as bolinhas, eu gostava muito das bolinhas, mas o que aconteceu? A gente não conseguiu aproveitar tão bem elas como a gente achava que ia ser. Então a gente optou por deixar o banner, que ali é venda de produto, mas tinha até as bolinhas de stories que quem estiver assistindo e acompanhou o primeiro layout que a BetMinds fez pra gente, tinha lá os stories, era bem legal. Acho que o Leonardo conseguiu captar bem o espírito da marca e traduzir, né? E não só no nome, né? Do produto também. Tudo, produto a gente veio com uma parte de explicação dos produtos, as GIFs de como usar. Muito bom. Eu gostei bastante do resultado. E teve quase nada de alteração, né? O que lá com vocês normalmente é difícil. Mas aqui o briefing foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que a gente teve um trabalho muito forte junto com a Stephanie, que é a nossa diretora de arte, antes de colocar a mão na massa e começar a programar. É muito importante, né? Saber também o que
vocês queriam, conseguir transparecer isso, né, pra Exato. agência também, porque às vezes a gente tem esse desafio, né, e alguma coisa que a gente fala que pra dar certo, pra virar um case de sucesso como a WePink foi pra gente também, é muito essa questão de ter essa troca, não é tudo da agência e não é tudo do cliente, tem que ter, Claro. né, esse equilíbrio de todo mundo entender, né, o objetivo do projeto, né, quais ganhos a gente vai ter, então acho que isso que é bem legal da WePink, por isso que deu tempo, foi bem assertivo, Foi bem né, assertivo. e virou um grande case pra gente Isso. também, né, em questão de E é uma vender. dica bem legal que você tá falando, TK, porque eu acho que as pessoas gastam pouco tempo planejando o que elas querem. Esse projeto deu 760 dias foi muito bem planejado, porque foram só em torno de uns 20 dias de design, claro, foram focados, dedicados, e o restante para desenvolvimento. E normalmente as agências demoram muito mais no desenvolvimento, pegam muita coisa Exato. e tal. E deixa o planejamento de lado. Deixa o planejamento de lado, a Que gente planejou tudo, semana a semana, vamos Exato. subir essa feature, vamos fazer isso aqui, vamos subir. E foi um pouco do que você falou, você não pediu tanta modificação. Por quê? Porque a gente sentou e planejou muito bem isso, né? Eu acho que o que a gente teve de modificação é tipo cor, fonte, sim, bem básico. mas assim, no coração do negócio, foi bem assertivo. funcionou o que a gente tinha colocado lá no começo. Aí ficou muito bonito. Quem não conhece, acesse lá que... Eu particularmente sou apaixonado por esse também, site. gente, Eu gosto bastante. E eu acho que o que eu mais gosto é a área de produto. Porque a área de produto ficou de uma forma bonita, visual, com bastante informação, porque você coloca lá os benefícios em primeiro, ele está bem destacado. Sim. Então todo mundo sabe para que serve aquele produto, Sim. o que ele vai te trazer de bom. E aí depois, se você quiser saber mais detalhes, você vem para a área de descrição, da área de como usar. Review, né, também. Tudo, e os reviews, né? Exatamente, e os reviews lá embaixo da Trustbox. Que tem muito review, né? Tem. Nosso produto lá, o Serum, que foi um dos primeiros, tem muita E a coisa. nota E é a nota alta. é excelente. E a nota é excelente. Pra ver como o produto é de qualidade. Exato. E assim, o legal do review é que você consegue pegar um detalhe de cada uma coisa ali, né? Tipo... Que daí a pessoa vai se identificar, meu Exatamente. tipo de pele. Exato. E assim, as pessoas se ajudam, né? Porque Sim, ajuda. sim. Nossa, total. Pelo review que ela fala ali, ela fala, putz, o perfume me ajudou muito nisso. É um exemplo muito legal. Porque o perfume, eles têm 3 variações de cheiro muito diferentes um do outro. Você pegar o da Virginia Fonseca, ele é totalmente doce. Se você pegar o Untouched, ele é um pouco mais... ele fica no meio termo. E o Infinity é um perfume um pouco mais sexy pra você usar à noite, por exemplo. Então, as clientes vão se falando ali. Então, quem não gosta de um perfume tão doce, ele já fala assim, poxa, isso aqui não é pra mim. Então eu vou usar o outro. E aí o Untouched, que deve ter um tom um pouco mais amadeirado, fala assim, poxa, amadeirado é o que eu gosto. E aí vai lá e compra o produto por conta desse review. Então foi muito bacana. Legal. E é muito legal isso que a gente vê isso, né, muito na Amazon ali, que a gente tem essa troca quando eu vou comprar qualquer coisa em marketplaces, muito marketplace. E nos sites, né, já é um pouco difícil de conseguir essa comunidade se ajudando mesmo, né? Sim. De você realmente ser mais assertivo na compra, né? E vocês conseguem utilizar isso de uma forma muito legal também. Exato. E é bom levar trazer pra dentro de casa também, né? Porque você tem muito insight bacana ali, né? Por exemplo, eu mudei a minha embalagem por conta de informação de cliente. Legal. Então, eu não sei se você lembra como é que era a nossa embalagem. Eram uns packs, eram uns envelopes. Hoje são caixas. Legal. Porque o que acontecia? Os produtos chegavam... Não o produto não chegava quebrado, mas a embalagem chegava amassada. Porque o correio ou a transportadora colocava produto pesado em cima do meu flyer. E isso começava a danificar as embalagens. Eu quero dar uma experiência perfeita para esse cliente. Sim, sim. E eu vi uma pesquisa que a experiência de compra ali, né, da hora que você recebe, ela é de 4 segundos. Então, por exemplo, você recebeu, não é nem o produto, é você pegar o pacote, ele já tá contando 4 segundos para você ter uma boa experiência com o produto. Exatamente. Você ficar impactado. Exatamente. Mas assim, ele tinha até uma boa experiência, viu, TK, com o produto, quando ele pegava esses 4 segundos, porque o flyer era muito bonito, era legal. Sim. O grande problema é quando ele abria e a embalagem estava amassada. E aí ele se frustrava, não devolvia, mas sempre tinha uma frustração, falava, pô, eu queria essa embalagem perfeita. A gente tem muito fã da marca. Sim. E isso é muito legal para as DNVBs, que o que acontece? O influenciador consegue criar fãs da marca, não só do influenciador. Então eu tenho clientes que quando sai um produto da WePink, ele vai lá, compra, posta a linha de produto inteira com as caixinhas. Legal. E não é 1 ou 2 clientes. Se você abrir o Instagram da WePink hoje, você vai ver que tem um monte de gente que faz isso. Tem gente que criou uma estantezinha só para produtos da WePink. Legal. Minha esposa coleciona embalagem vazia. Gente. Que legal. Pra você ver como que é fã da marca. Mas fora isso, né, se a gente parar pra pensar tudo que a gente falou aqui, olha o quanta coisa tá envolvida pra realmente criar uma boa experiência. Não é só porque a Virginia falou, compra o produto. Não.
tudo. Não. Tipo, é desde a embalagem, a experiência no site, é a compra, O é a pós-venda. recompra, o pós-venda, é a Exatamente. entrega. Então, Exatamente. né, pra ver que o e-commerce, né, é muito mais que isso, né? É um ecossistema muito complexo e que você tem que fazer com excelência todas as coisas. Né? Perfeito, o que você falou é perfeito. E além disso, você precisa criar essa boa experiência, porque a recompra, pelo menos no meu negócio, ela é muito importante. Sim. Porque eu não quero vender uma vez só para o Não, cliente. bem- Eu tenho que vender várias vezes o mesmo produto. Sim. O Serum, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ele tem um tratamento de 60 dias. Você tem que usar ele no mínimo 60 dias para que ele possa começar a surtir efeito. Sim, o Então, sério ele você tem tem que que comprar usar no mínimo pra- 2 embalagens. Você tem que usar sempre. Exatamente. Não tem um produto que Então, se ele não tem uma experiência boa num primeiro momento, ele não vai fazer essa recompra. Ele não vai. Então, a gente preza muito por isso. Legal. E com esse crescimento exponencial da marca aí, né, que a gente tem falado, tudo, queria que você contasse pra gente uma história aí, né, um desafio que você teve com a marca aí por conta desse crescimento exponencial. Que deve ter vários, porque, pô, de um ano pro outro... Você... Tem muito, gente. Assim, a gente tem 2 desafios muito grandes, que é o primeiro é compra de produto. Porque pensa assim, quando a Virgínia aposta, a gente não sabe se ela vai vender 1 produto, 10 produtos, 100 mil produtos ou 200 mil produtos. Isso para você fazer uma compra é muito complicado. Sim, porque nem que você faça a melhor estimativa, você vai ter certo. Só esse lançamento que a gente comentou ali, né, que foram R$1 milhão em apenas 2 horas. Exato. É E aí muito tem produto. a Black Friday, a gente fez 50, 55, 60%. Porque geralmente a gente trabalha com kits. Então eu fecho um kit, então eu já sei que eu vou vender muito daquele kit. E eu preciso abastecer meu estoque com isso. Quando eu abro 50, 55, 60, o cliente compra cada um de um produto. Isso me deixa maluco. Primeiro que é o meu segundo desafio que eu ia falar, que é logística, que a logística nossa é própria. E o outro é, o que eu vou comprar para Black Friday? Sim. Então eu abasteço todo o meu estoque e depois eu tenho que fazer outras estratégias. Se caso um produto saia mais que o outro, eu preciso fazer esse negócio vender. Mas compra de produto e logística, para mim, são os 2 maiores desafios que a gente teve. Sim. Porque a gente trouxe a logística do full commerce em abril do ano passado. Não, abril desse ano. Uhum. E montamos uma equipe própria. Então, pô, RP, pessoas, processo, Sim. armazenamento. Eu já saí de um CD que eu tinha na Vila Mariana, 250 metros quadrados, para ir para Barueri para um CD de 500, que já é pequeno. E hoje ele já tem 1.000 metros quadrados. Legal. Então, é um desafio dia a dia. Sim, porque você tá crescendo que marcas levam 5, 10 anos para crescer em um ano. Em um ano. Então eu imagino que Exato. deve ser bem... Então, pra gente foi bastante complexo e a gente ainda tá aprendendo, tá? Black Friday pra gente foi um grande aprendizado também. A gente tem Black Friday todo mês. Você acompanhou sim, isso? Sim. Todo mês a gente tem algumas coisas que a gente fala, pô, vamos lançar um produto X ou um kit X que vende muito. Mas a Black Friday foi um desafio muito grande porque foi a primeira vez que a gente conseguiu vender bastante de produtos picados. Não era um legal, kit. não era um assim. kit. Então eram muitos produtos Então, separados. muita coisa, provavelmente a pessoa quer reabastecer o estoque dela. deixar- Exatamente, ou experimentar um produto, Legal. porque estava com um desconto muito grande. Sim. Então ele falou assim, poxa, é a minha oportunidade de comprar um body splash com 60% de desconto. Então ele aproveitava, comprava e experimentava, além do sérum que ele estava Sim. repondo, entendeu? Então para mim, logística e compra são os 2 maiores desafios que a gente tem lá. E eu acho que na verdade, deveria ser o core de todo e-commerce, porque vem como diferencial, né? Você ter uma boa compra de produto e, né, preço e tal, falando de outros, né, varejistas mesmo, e uma entrega rápida é o que vai fazer diferencial. Exatamente. Aí que daí a mídia e as outras estratégias vão potencializar aquilo, porque se aquilo tá ruim, não vai dar certo. Não vai vai funcionar. vender. Não vai vender. funcionar. E é o que a gente mais pega, e aí ainda o lojista tem, né, essa visão que ele acha que não, que tem que fazer o Google direito, lá o Facebook direito, negócio. Não é. O core business do negócio é o mais importante. Né? Porque assim, a gente, como você falou, a gente não tem o problema do vender. Sim. O vender, ele tá vindo organicamente. Agora, o problema é de como fazer esse ecossistema funcionar depois da venda. Sim, e com qualidade. E com qualidade. E assim, você precisa ter muito respeito com o teu faturamento, com o que você vai gastar. Sim. Porque senão você começa a contratar gente de mais ou gente de menos. Sim. E aí, se você contrata gente de menos, você tem problema, porque você não consegue entregar, e você contrata gente de mais, você tem um problema, porque você tem muita gente ociosa na operação. Então, esse desafio que a gente está aprendendo no dia a dia. Qual que é o meio termo de pessoas que eu tenho que ter na logística para conseguir entregar, sei lá... Você tem frota própria hoje, você comentou? Não, hoje eu trabalho com transportadoras e correio. Transportadores e correio. Mas tudo sai de dentro do meu CD. Sim.
Então é um desafio muito grande. Então, Legal. se eu pudesse te dizer, compras e logística são os nossos 2 maiores desafios. Acho que vai ser de todo e-commerce, na minha visão. E tem alguma estratégia recente que você adotou e que você possa contar que tipo, foi um boom ou alguma coisa assim que, né, o pessoal que tá ouvindo aí possa ter como base aí? Eu acho que o quiosque é uma estratégia que a gente não tinha no começo do ano e que por algumas oportunidades a gente colocou ela no ar e vem funcionando muito bem para novos clientes. A gente vê que vem entrando clientes novos a cada dia curiosas, conhecer o quiosque. Então, a gente tem um CRM dentro do Millennium lá também, que a gente consegue saber de qual fonte veio aquele cliente novo. Então, eu consigo ver se veio do Anália Franco, se veio do Center Norte, se veio lá de Goiânia. Legal. E aí a gente consegue entender se a gente está atingindo aquele objetivo que era de trazer clientes novos através de quiosques. Então, se as empresas estão pensando, não vou para o físico, vá para o físico porque tem muita oportunidade ainda. Tem muita gente querendo conhecer sua marca que não está no online, principalmente. Que não está no online para compra. A maior parte, a penetração do online para do varejo é irrisória. Eu acho que com a pandemia deu a explosão do digital ali. E aí ficou todo mundo, vai ser só digital, né? Acho que tudo que é uma nova tecnologia, uma nova forma de ver o mundo, ele dá aquele gás, e aí todo mundo se desespera e tal, Exato. E depois ele volta. Eu acho que agora, fim do ano, 2023, a gente tá entrando na linha de realmente entender, como eu falei no primeiro episódio lá do podcast, falei, nossa, a gente ainda tá meio sem conseguir projetar muita coisa. Eu acho que agora a gente entrou na linha que a gente começou a conseguir projetar, né, as vendas, de onde que vem, como que vai ser, né, as coisas. Então a gente tá entrando tudo isso, é igual metaverso, enfim, tudo, né, da NFT. Eu lembro que na vez a gente fez NFT, fizemos uma ação lá, tava no hype no negócio. Vocês fizeram. Exatamente, e aí foi bom. E agora não, agora tá entrando nesse nível padrão, de saber, né, quais empresas realmente vão ficar, o que realmente vai acontecer. Eu vejo muito o online e o digital como isso, e como complemento mesmo de você aproveitar todos os canais, né, pro teu consumidor escolher o que ele quer, onde que ele quer, o que ele quer fazer, né, e a gente tem que estar muito ligado nessa experiência, né, de compra, da jornada mesmo do cliente. Você tem que estar onde ele quer. Exatamente. Uma coisa que você falou importante, TK, porque agora a gente está sabendo quem são os clientes que realmente vão ficar no online ou os que vieram por conta da pandemia. Sim. Ele falou, poxa, eu não posso sair de casa, então eu vou comprar no online. Mas esse cara voltou pro offline depois, ele deixou de comprar no online. Como nós somos uma empresa nativa digital, eu não tenho muito esse parâmetro, mas empresas que têm loja física, eles precisam começar a entender se realmente aquele cara veio pela questão da pandemia ou se ele realmente virou um comprador online mesmo. Então ele pode tirar essa lição agora, né? E para produtos, né, principalmente quem tem loja física, produtos mais técnicos, por exemplo, móveis, eu já falei aqui nos episódios, em lives também, tipo, o Google mostra vários estudos que a gente chega até 500 pontos de contato até uma compra, assim. Por exemplo, comprei recente na Tokstok alguns produtos e, cara, eu fui lá na loja, vi no site, fiquei pesquisando, fiquei esperando, coloquei na wishlist, não sei o que, e daí no final eu comprei no orgânico lá. E aí daí, né, o lojista acha, não, tá vindo aqui só por causa do orgânico. Não é, todo uma complexibilidade de compra que existiu e que é quase impossível mapear, né? Então, por isso que é importante estar em todos os canais e, né, principalmente contemplar a jornada do consumidor. Exato. Você falou uma coisa engraçada, quando eu trabalhava na Santinho, o material elétrico, acho que foi o produto mais difícil que eu trabalhei. Porque ele é muito técnico. Ele é super complexo de você vender. O cliente entrava no site umas 10 vezes antes de fazer a compra. E na pandemia ele não tinha muita opção. Não. Ou ele comprava ali ou ele comprava ali. Então, se as empresas aproveitaram a pandemia para conseguir desmistificar essa coisa de comprar produtos técnicos pela internet, e aí vai também do vendedor, né? De colocar todas as informações possíveis. Enfim. Isso é o mais importante. Isso é o básico, na verdade. E a gente tem uma dificuldade muito grande lá, porque imagina, eu sou um consumidor comum para comprar disjuntor, tripolar, bipolar, com KV, X, era muito complexo. A gente contratou até uma empresa lá para que pudesse fazer toda a descrição de todos os produtos que a gente tinha, com um detalhamento o máximo possível para que o cliente não tivesse dúvida na hora de comprar, né? E aí depois você coloca um WhatsApp para ele tirar dúvidas e tudo mais. Mas o quanto você conseguir colocar de informação dentro do produto, e é isso que eu fico muito feliz com o que a gente conseguiu fazer na WePink, que ali, cara, não tem como a pessoa ter dúvida do que ela está comprando. Porque ela tem benefício, tem característica, tem composição, tem tudo. Tem como usar. Esse é o ponto, né? Eu acho que se o cara tá dentro da jornada e aí ele não entendeu o produto ali, ele vai sair, ele vai procurar no Google e nisso já tem uma outra empresa que já
abocanhou o teu Sim. lead. E às vezes você pagou caro pelo aquele lead, Exato. ele tá ali, né? Tava ali Se no o produto é Google. commodity, então... Então- Com certeza, tipo, o Google fala muito disso do mass middle que a gente fala, né? Que ele começa com a busca, ele faz uma busca tradicional ali, procura um produto, daí ele abre um monte de aba, daí ele começa, vai ver review, vai ver YouTube, vai ver milhões de coisas, ele fica bem confuso. Sim. E se seu site consegue trazer tudo isso já ali, não tem... Quebrar todas as objeções, basicamente. Isso quando ele não faz isso dentro da loja, né? Sim, hoje em dia acontece muito isso. Eu posso dizer que eu sou um consumidor desse. Eu vou na Fast Shop pra procurar alguma coisa. Eu amo eletroeletrônico. Então eu quero comprar uma TV nova. Então eu olho na Fast Shop e falo, putz, que TV bacana. Vou procurar no Google. Tem alguém que vende mais barato? Tem alguém que tem mais informação sobre as características daquela TV? Então eu faço isso dentro do A ponto de entrega venda mesmo. também, né? Hoje é um ponto Sim, também, nossa, né? eu pago mais caro pra ter entrega rápida. Eu depende do produto. Tem produto faço que eu todos. não tenho, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, Eu né, sou. igual você. Eu sou igual a você. Quando tem um produto que eu realmente não preciso, eu não pago. Igual eu comprei algumas coisas na Black lá, que daí tinha opção, pagar R$6 pra trazer mais rápido. Eu falei, não tenho, eu não preciso disso agora. Eu esperei 3, 4 dias. Se fosse nós quero dois, saber. eu pagaria R$6. Eu não paguei. Eu falei, nossa, mas eu não tô comprando aqui pra economizar, então eu vou economizar, entendeu? Aí eu deixei. Agora, produtos que, né, realmente que eu tô ansiosa e tal, aí eu pago mais, assim. Mas então, é legal você ter essa opção em todos os sentidos, né? Eu sou igual o Rafa e eu sou uma pessoa muito de compra de momento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô precisando do controle do PlayStation. Eu fui comprar um presente pra minha filha no final do ano. Eu olhei o controle do PlayStation e falei, putz, tá R$100 mais barato na internet, mas aqui eu levo agora. Eu vou pegar. Aí eu comprei o presente que eu tinha que comprar pra ela e comprei o controle do PlayStation, porque eu sou aquele consumidor impulsivo, não tem jeito. Eu já fui mais, hoje em dia Eu sou o target de vocês quando vocês fazem campanha, tá? Não, eu também sou de mim, sim, mas produtos que eu gosto, né? Eu não consigo. Eu não sou aquele consumidor que compra qualquer coisa que vê. Eu preciso estar precisando muito de alguma coisa, mas quando eu quero, quando eu preciso, é bem isso, eu vou lá e compro. E hoje em dia, eu particularmente, vou lá mais no Mercado Livre, que tem o Full, já vejo, vai chegar amanhã, isso aí eu vou comprar, eu pago mais caro. Eu acho que o Mercado Livre de Full foi uma das melhores coisas que inventaram, gente. É muito bom, assim. E ainda tem uma modalidade que chega no mesmo dia, não tem? Às vezes chega, depende do CD, localização lá em São Paulo, provavelmente deve ter mais, né? Aqui em Curitiba quase tudo é pro dia pra amanhã, assim. 3, 4 horas tá em casa. E fora a experiência fluida que é, né? Tipo, eu já penso, vou pegar no Mercado Livre, meu cartão já tá cadastrado, eu só aperto aqui, fechou. Exato. Pra mim é a Amazon, assim. Eu já não curto tanto. Eu já comprei tanto livro na Amazon. Livro, então, eu tenho um monte de livro que eu nem abri, eu falo, meu Deus, pra que isso? Mas isso vai ver depois, quando ele tá lá empoeirado, enfim. Exatamente. Mas, enfim, nós como gestores de e-commerce temos que dar a maior facilidade possível pro cliente para que ele tenha uma experiência boa e que ele tenha poucos cliques para fazer um... Sim. E esse é o ponto, somos consumidores também, então por que não sentar e pensar como consumidor? Exatamente. A maioria esquece de fazer isso, tudo bem certo. E tem uma coisa legal da VTEX, que já tinha no CMS, mas tem no I.O. também, que é você deixar seu cartão registrado. Sim, gente, pro consumidor que compra por impulso, como eu, igual você, Rafa, poxa. Não, fica muito mais fácil. Eu também, eu faço supermercado online toda semana. Eu tenho um mercado aqui que é o Festival, eles usam a plataforma VTEX. Tá salvinho lá toda semana. Só põe meu código de segurança, compro. E já chega no outro dia. E os mercados, eu acho que foram os caras que mais ganharam terreno na pandemia, né? Sim. Porque é uma facilidade tão grande, gente. Você já ter sua lista lá e dar também fica pagar lista, tudo. E comprar. É desafiador pra eles, porque é uma operação bem complexa de entrega porta a porta. Mas é muito... Pra mim, eu não consigo ir no mercado, eu não gosto particularmente. Eu vou de vez em quando porque minha esposa quer, mas por mim, você paga um pouco mais caro, né? Sim. Se você olhar no ponta do lápis quanto você paga no e-commerce, até porque eles precisam sustentar essa operação que ela é complexa e cara. Porque é um caminhão refrigerado que vai... Sim. Tem uma série de coisas que você tem de as adaptações que eles tiveram que fazer. Exatamente. Assim. Mas exemplo, a comodidade... Nos aqui de Curitiba é preço de PDV, é igual. Assim, é igual? Eles não fazem São Paulo isso. É diferente. Tem diferença. Daí só paga a entrega, que pra mim eu acho muito barato, é R$10 aí. Por causa da região onde eu moro. Sim. Mas é uma facilidade muito grande. Eu amo fazer supermercado. Eu particularmente acho que você economiza mais fazendo online, porque você compara os preços melhor do que ficar olhando lá na prateleirinha o preço, assim, e tal. No online você vê um do lado do outro comparando. Sim. Assim. Só que daí às vezes tem algumas coisas que são baratas em um e tem barato em outro. Isso acontece. Eu tô pra ver alguém que vai fazer algum aplicativo que vai
juntar os mais baratos de todos. Aí, olha. Que aí é um pouco do que você está falando, um busca-pé do mercado. Então, tipo, eu vou comprar uva no Pão de Açúcar, a coca sem no Baco. Sem pagar 10 frete, né? Porque depois é isso. E aí alguém, poxa, se essa operação for uma operação boa e rentável, se alguém fizer, tá aí, gente, a dica. Se funcionar... Mas é isso mesmo, a gente falando muito de crescimento e tudo isso, né? A gente já trouxe algumas coisas sobre a Black aí, a gente está esperando alguns números mais robustos aí do mercado, mas a gente viu que em alguns setores teve, né, caiu um pouquinho, né, como a gente estava comentando, 28% em relação ao ano anterior. Você já comentou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho da Black de vocês, como que foi. Pra gente, né, aqui na maioria dos nossos clientes, foi muito boa a Black, né? Rafa, muito por conta da antecedência, então a gente já estava falando desde setembro lá, vamos fazer Black November desde o início, né, para pagar menos a mídia, né? Como que foi isso para vocês? A Black, comparando esse ano com o ano passado, foi muito boa, tá, TK? O que a gente sentiu que foi que o mês de novembro foi muito estranho, até o dia 20. Assim, tinha dias que a gente olhava assim, o que tá acontecendo? Por que as pessoas não estão comprando? Com promoção boa, produto, lançamento. Falando dos produtos. Falando tudo. Bom, o arroz e feijão que a gente vinha fazendo em setembro e outubro, como eu falei para vocês, foram meses muito bons. Mas a gente não conseguia entender. E aí, conversando com alguns colegas do mercado, falou, gente, pra gente tá a mesma coisa. A gente não tá conseguindo entender por que o mercado deu uma arrefecida tão grande no começo de novembro. Mas se a gente for comparar a Black Friday do ano passado com esse ano, a gente vendeu 5 ou 6 vezes mais. Legal. E já foi uma Black Friday boa o ano passado. Então, pra gente foi muito bom. Falando da Black Friday, mas o mês de novembro foi bem estranho. Foi bem estranho. Legal. Bacana. E eu queria saber se você tem alguma coisa relevante que você queria deixar aqui para os ouvintes, tipo algo que, né, não precisa ser da WePink ou da sua carreira, ou tipo uma dica assim, não, essa é o prototype que eu trago aqui para vocês. Essa é para fazer o Reels. Esse é o corte. Mas que você queria deixar para o pessoal aí mesmo, da sua experiência e tudo mais. Cara, o que a gente tem notado lá no WePink que dados são as coisas mais importantes que a gente tem dentro de uma operação de e-commerce. Então eu tinha uma pessoa de BI um pouco mais júnior, eu trazer uma pessoa mais sênior para que possa nos dar recortes de situações dentro da operação. Por exemplo, por que eu não estou vendendo no Nordeste? É frete? É prazo? É preço? O que está acontecendo? Então, ter essa comparação... E aí eu estou falando de outras coisas também, tá, gente? Não é só isso. É comparar concorrentes, como é que eu estou relacionado ao meu principal concorrente. Então, trazer esses dados para dentro da operação e usar da melhor forma possível. Eu vejo gerentes de e-commerce que estão usando só Google Analytics hoje para comparar a operação e ver o que está acontecendo. Que já nem funciona, porque é uma visão muito limitada você ver uma atribuição de last click ali hoje que o Analytics traz. Exatamente. É muito limitado. Cara, quantas discussões a gente tem sobre isso? A gente tem muitas discussões sobre isso. Mas, enfim, se eu pudesse dar uma dica, tratem com carinho os dados que vocês têm dentro da operação. E até mesmo dados da própria operação, né, de tudo, assim, analisar tudo e se questionar por que tá acontecendo isso, por que é assim, né? Muita gente não se questiona, Rafa, eu acho que eu já tive essa discussão com você, por que eu vendo? Porque todo mundo tá querendo entender por que não vendeu, mas ninguém entende por que eu vendo. Ninguém para pra pensar por que vende, isso é verdade. Por que esse produto sai bem? E fazer essa análise, porque às vezes você vende bem aquele produto, mas poderia vender muito mais. Vou te dar um case da Santil, tá? A Santil, quando eu entrei lá, eles queriam vender lâmpadas, assim, toda essa parte de iluminação. E aí o Google Analytics dizendo pra mim, cara, os caras estão procurando cabo elétrico aqui. Eles não querem saber de iluminação. Iluminação ele vai na Yamamura, ele vai em outros players que são muito maiores do que a gente. Começamos a vender cabo elétrico dentro da operação. Começou a sair. Cabo de 10 metros, 15 metros, 50 metros. Falei, a gente vende cabo por corte nas lojas, não vende? Vende bem? Vende. Por que a gente não faz isso dentro do e-commerce? Você coloca o produto como uma unidade. Então, cada metro é uma unidade do produto. Cara, a gente aumentou em 100 vezes o faturamento do e-commerce. 100 vezes. Foi o game changer. 100 vezes. Desculpa, faturamento do e-commerce, não. Faturamento de cabos elétricos. De cabos elétricos. Que aí virou o pãozinho da padaria do negócio. Porque aí o cara ia comprar o cabo elétrico, ele levava o disjuntor, levava a lâmpada, levava... Era o chamariz ali, né? Era o curvar. Né? Então, mas eu já vendia bem aquele cabo elétrico. Só que vendia em rolo, né? Exatamente. Um cabo de bitola 10, cara, ele custa muito caro, Rafa.
Se você for comprar 10 metros desse carro, você vai pagar, sei lá, R$1.300. E você nem São vai usar tudo, né, normalmente. Exatamente. E às vezes a pessoa precisa de 3 metros. Nem Por tem que onde com essa colocar facilidade? também. Pois, E vou comprar 10 de um negócio que eu vou pagar, sei lá, R$1.300, eu posso comprar 3, que é exatamente o que eu preciso. Sim. E, cara, aumentou isso aí 100 vezes o faturamento de cabos elétricos. Muito bom. Então, minha dica é essa. Tratem com carinho os dados que vocês têm. Porque eles Já são há importantes. muitos anos falamos nisso, né? Que Mas dados ainda- é novo petróleo, mas ninguém Mas usa. parece que ninguém usa isso. Parece que ninguém usa. Só grandes, só, né, varejistas mais maduros e tudo mais, mas quem tá no médio ali não usa, cara, não faz. E tem ferramentas gratuitas Tem, para isso, né? tem Poxa, muito. É você só pega querer um Analytics, fazer, pega um Power né? BI, pega uma pessoa mais júnior para te ajudar nisso daí. Compila uma planilha mesmo também, Exatamente. exporta os dados lá. Contrata uma manipula agência para fazer isso. também. Parte de BI, acho que tem muitas Exato. alternativas ali. O que importa é extrair o dado e tirar alguma coisa daquilo. Falar, E não, como vamos... você usa isso a teu favor, a né? seu favor. Porque eu acho que o mais importante é você ter os dados, porque às vezes você fala assim, poxa, eu tenho tudo aqui. Você vê o cara tem um dashboard lindo, muitos gráficos e tudo mais. E você pergunta, cara, o que você faz com isso aí? Não, a gente só tá vendo se tá bom ou se tá ruim. A gente tem isso por experiência própria, né? A gente tem um dashboard, por exemplo, que tem toda a Maravilhoso, parte de dicas de produto, passagem. marketing, né? E às vezes a gente tem, né, pessoas que pegaram o dashboard e só tá lá o dashboard, não entra, não vê. Então também não adianta você ter um monte de dados se você não sabe minerar ele, né? Se você não consegue tirar insights em relação a isso. E eu conheci, engraçado, não sei se eu já conversei isso contigo, mas a Milena sabe. Eu conheci a BetMinds por causa do dashboard. Do dashboard, que aham, vocês que fizeram a gente lá na fez. Mesh. Isso, na Mesh pra VTEX. Não foi nem na Na WePink, WePink. a gente se conheceu lá na Mesh. Exatamente. Verdade. E quem estiver assistindo, gente, pede pro Rafa. Tem o dashboard, é gratuito mesmo pra sensacional. VTEX. A gente deixa no link. Tá muito blogueiro agora. Né? Deixar no Eu tô link aqui vendedor na também, descrição. Tá ajudando. Aí, Vai, com certeza. Mas eu sou uma pessoa assim, eu só indico coisas que realmente funcionam, cara. Assim, eu tenho parceiros que trabalham comigo de muitos anos, porque estão funcionando. Então a BetMinds é um parceiro que eu tive na Mesh, tive na WePink que funciona. Porque vocês estão preocupados exatamente, realmente com o que o cliente está faturando, com o que ele está performando. Eu até brinquei com você, eu falei, você é o primeiro cara que me puxa a orelha. Que ele puxou a orelha e falou assim, cara, você está deixando dinheiro na mesa aqui. Você não vai mexer nisso? E eu falei, porra, foi a primeira vez que uma agência me puxa a orelha por conta disso. Então, por isso que Esse é o nosso papel, né? É trabalhar na dor do cliente, assim como você trabalha na dor do seu cliente e os Sim. outros clientes. Então, Mas não tirar são um valor. todos, Não, é não difícil. são todos. é difícil. A gente já vai ir pro final aqui, mas eu queria perguntar uma coisa antes de a gente ir pra pergunta final que o TK vai fazer. Se vocês usaram algum benchmark fora do Brasil para criar o ePink, né? Eles quando lançaram o ePink, se eles trouxeram a ideia de lá ou foi daqui? Não, vamos lançar, vamos Não. criar essa estreia, vamos fazer assim. Não. O Thiago e a Samara são muito empreendedores. Uhum. O Thiago tem uma mente que funciona a 1 milhão por hora, cara. Ele tem ideia a dar com pau. Legal. Toda hora ele tá tendo uma ideia. E a Samara é uma pessoa de produto. Então ela teve a ideia, como eu te falei, do 010 em 1, que ela olhava e falava, poxa, eu tenho um monte de produto aqui, como é que eu não coloco isso dentro do vidrinho para facilitar a minha vida? Sim. O processo que ela demorava meia hora, se ela puder demorar 5 minutos, ela tem 25 minutos para fazer outras coisas. Sim, com certeza. Então foi muito isso, cara. Foi no feeling. Foi no feeling. E a maioria dos outros produtos é exatamente isso. Tipo, ela sente uma necessidade, ela vê que... E as clientes ajudam muito. Legal. Porque elas falam assim, pô, por que você não lança um protetor solar? Por que você não lança um body splash? Por que você não lança uma máscara? Então a gente ouve muito feedback das clientes também para lançamento de produto. Então não teve nenhuma inspiração de fora. Sim. É Muitas realmente- ZDVBs tem tido, né? Tem. Trazido de fora. Sabe o que é legal? A WePink está começando a ser inspiração de outras Inspiração empresas. para outras Legal. aqui no Brasil. Legal. Exatamente. Show. E muito caso do que a gente falou também no último episódio, né? De entender as dores do cliente, mas para desenvolver outros produtos, que foi um episódio de saúde, beleza e tudo mais. Sim. Legal. Eu tenho uma pergunta para finalizar, porém eu tenho uma aqui. A gente falou muito da migração, do VTEX.io, tal, é o tema do programa aqui hoje. Mas queria que você falasse pra gente, né? A gente sabe dos benefícios, das vantagens, mas é para todo mundo, para qualquer gerente de e-commerce? Não. Eu bati um papo, acho que foi com o Felipe da Cico que a gente estava falando sobre plataforma de e-commerce. Inclusive eu dou aula na ComSchool de plataforma de Legal, e-commerce. legal. E não é para todo mundo. E você precisa saber o momento do teu negócio. Uhum. Porque às vezes seu negócio está começando, você vai fazer um MVP, mas a WePink foi assim, gente. Uhum. Como o Thiago e a Samara não conheciam, falavam assim, a melhor plataforma de e-commerce é a VTEX. Sim. Mas seria a melhor plataforma de e-commerce para começar um negócio? Talvez não. No caso da WePink, acabou dando certo porque
teve muito acesso, teve muita venda, e aí você tem um servidor parrudo que te aguenta. Sim. Então isso foi bom, foi um acaso. Uhum. Mas se você está começando uma marca e não tem a perspectiva, como tinha a Ipink, como influenciadora com 45 milhões de pessoas por trás, dá uma olhada numa plataforma menor, conversa com uma agência, fala como é que a gente pode olhar a performance desse produto antes de eu querer contratar uma Vetex, uma Magento ou alguma plataforma mais parruda. Então a minha dica é teste antes de querer, porque não é uma plataforma barata, é uma plataforma estável, é uma plataforma que funciona, mas é uma plataforma cara. Sim, vai ter que ter implantação, tudo, vai custar. Exatamente. Tem uma série de custos que vem por trás, sim. fora além do que você tem que pagar mensalmente, Sim, mais comissão, o take rate sim, que tem a plataforma. Sim. Então, a minha dica da sua pergunta, TK, é testa antes com... Você tem plataformas boas. Até as são próprias aquisições da Vetex, com loja integrada. Loja integrada, Nuvem Shop, Shopify, tem uma versão mais barata, enfim. Testa primeiro antes de ir para uma Ferrari como essa. Perfeito. Para fechar aqui, então, agora sim, a pergunta final, queria que você contasse pra gente, né, a expectativa para 2023, né, você falou aí muito da loja que, né, que vocês estão fazendo, que é um novo projeto de vocês, como que vocês estão vendo 2023 aí? 2022 já foi uma loucura, a gente espera que 2023 seja muito melhor, muitos lançamentos, a gente tem mais quiosques para lançar, então a nossa expectativa é bem alta. Não só no e-commerce, mas B2B, a gente tem uma área de B2B lá também, a gente vende para outras empresas, o próprio quiosque. Então a gente tem um planejamento bem bacana, não só para dentro do e-commerce, mas também para ações offline. No futuro a gente vem aqui para conversar sobre essas ações, Legal. mas 2023 tende a ser muito melhor que 2022, que já foi um ano que vocês participaram um pouco desse daí. Foi um ano muito bom, foi absurdo. Foi muito bom, e né, lembrando que a marca só tem desde setembro de 2021. Né? Fez um ano e 2 meses. Então, é uma criança ainda. Bebês, na verdade, né? Muito bom, muito então, bom. a gente tem muita descoberta também para fazer. A gente está aprendendo muita coisa, porque, querendo ou não, se eu quisesse trazer toda a estratégia que eu aprendi lá atrás para o Ipink, ela não seria o que é hoje. Não. Então eu tive que reaprender muita coisa junto com a Ipink. Eu aprendo muito com o Thiago, eu aprendo muito com a minha logística, porque tem coisas que eu fazia antes, se eu quisesse trazer para cá, não vai funcionar. E até mesmo o que você começou no começo da Ipink também não vai funcionar agora de tão acelerado que ela cresceu. Exato. Por exemplo, o Full Commerce foi uma das coisas que a gente fez no começo, que dava muito certo, depois de um certo momento você fala assim, poxa, eu preciso ter uma estrutura própria. Ou eu vou ter que contratar um Full Commerce gigante para fazer esse negócio acontecer. Então, tem bastante coisa pra gente aprender ainda em 2023. Show. Todos nós. Acho que tudo tá mudando muito rápido o tempo todo, e eu acho que isso que é legal, né? Eu odeio ficar acomodado. Eu também, eu gosto de mudança. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida ainda. Por exemplo, o metaverso que você falou, pra mim é uma coisa que me intriga muito, porque o próprio Zuckerberg tá deixando de lado. Sim. Ele tá deixando pra trás, né? Ele tá testando outras coisas. Será que vai vingar, não vai vingar? Eu até pensei, falar, poxa, vamos fazer uma loja lá no metaverso? Mas eu não sei se eu vou gastar tanto dinheiro pra se vai ter retorno, se não vai. Então acho que 2023 vai ser um ano de algumas respostas também. Como eu falei, tava tudo muito no hype. Agora a gente vai sentir o que vem pra ficar, o que não vem, às vezes de forma diferente do que a gente pensou. Igual como eu falei do digital, né? A gente achou que ia ser, não vai ser de forma diferente do que a gente tava pensando durante a pandemia. Aí a gente falou, não, todo mundo só vai comprar online agora. Não vai, entendeu? Então acho que isso é bem legal. E chegamos ao final já. Muito rápido. Muito rápido, gente. Uma horinha já. Caraca, né? Toda vez que a gente traz o pessoal aqui, vai ficar a manhã inteira conversando e a gente nunca pode. Bastante assunto pra conversar. Muito assunto. E-commerce é absurdo, assim. Se a gente fosse desmembrar as áreas, então nós estávamos lascados. Vamos falar só de só de canais, só de campanha. Né? Só de logística. Logística é uns 15 episódios. A gente trouxe fez com o diretor de logística do Boticário e o gerente do Ballarote, eles têm uma bagagem absurda. 4 perguntas para eles. Eles falaram. E foi sensacional. 1 hora e pouco, foi muito bom. Tudo isso tá sendo uma aula, porque é muito legal ter essa troca, né, com vocês. E se a gente vai para a operação com uma outra cabeça, assim. Os insights reais, né? Não só aqueles grandes cases que a gente vê, mas as pessoas mesmo, né? Como que tá sendo o desafio. Então,
queria agradecer Eu que você agradeço. pela participação, por ter se disponibilizado de vir lá de São Paulo, Prazer. cedo, acordou muito cedo para estar aqui com a gente. É sempre um prazer. Compartilhar conhecimento é uma das coisas que eu mais gosto. O que eu vejo para minha carreira no futuro é ser um compartilhador de conhecimento. Legal. Eu quero estar lá com meus 50, 55 anos e poder Com pegar muita os história para jovens, contar. muita história para contar e tentar trazer essas pessoas para dentro do e-commerce. A gente já tem algumas iniciativas com o Igor. Não sei se você conhece o Igor Roque. Não. Depois eu vou te apresentar ele. Não. A gente já tem algumas iniciativas para fazer esse compartilhamento com pessoas mais jovens também, trazer gente para e-commerce. Tá faltando gente boa, Sim. né? Toda a área de digital, de tech, de e-commerce tá bem precária, assim. Acho que tem bastante potencial, assim. E conhecimento transforma, né? É isso aí. Então a gente tem algumas iniciativas lá que é para trazer gente boa para dentro do e-commerce. Pegar esse nosso conhecimento que a gente tem, transferir para essas pessoas e fazer do jeito certo. Sim. Tem tanta gente fazendo coisa errada no e-commerce. Nossa, muito. É o que a gente Nossa. mais pega. É a agência querendo vender plataforma, e depois o cara não consegue operar, e contratar isso, contratar aquilo. E se a gente conseguir desenvolver essas pessoas, a gente vai fazer um mercado mais saudável. Mais saudável. Importante. Então esse compartilhamento de conhecimento aqui é muito importante. Legal, show. Certo. Então, feliz, muito obrigado. Obrigado, gente. Foi um Obrigada. prazer. Show.